Graças a paz, irmão. Eu perguntei para o Jabo, quanto tempo? Ele assim, fica à vontade. Não fala isso para mim, irmão. A pior coisa que tem. Estamos muito felizes de estar aqui. Já somos amigos de longa data. Ele, quando vai em Garopaba, ele ministra lá também, na congregação. Estamos ali há 20 anos. Alguém conhece Garopaba? Levanta a mão. A igreja toda. Glória a Deus. Você sabe que lá em Garopaba tem mais Gaudério do que Catarina já, né, irmão? Eu já falo gauchês também. Tchê, barbaridade. É muito bom estar aqui no Rio Grande. E é uma grande alegria. E eu quero estender o convite, né? Ele falou daquela vez do salão. Agora o salão, graças a Deus, está um pouco maior. Se quiserem ir para evangelizar, para testemunhar do amor de Deus, tem lugar para ficar. Amém? E aí vai para a praia, pode aproveitar todas aquelas maravilhas daquela cidade. Estamos ali há 20 anos. E março agora desse ano, completamos 13 anos que estamos indo aos povos não alcançados, anunciar a palavra de Deus, implantar trabalhos na Ásia, Ásia Central, Oriente Médio. E é sobre isso que eu queria falar um pouco essa noite também. Casado com a Ana, pai de 3 filhos, Gabriel, Josué e Emanuel, e vovô de uma neta, coisa mais linda, irmãos. Eu só tinha homem em casa, só cueca, só bagunça. Deus me presenteou com uma princesa, como é bom. A gente foi dar uma voltinha hoje à tarde aqui no shopping, esqueci o nome, Iguatemi, chiquérrimo, porque o nosso shopping em Garopaba é um supermercado, então nós somos do interior, nós não temos shopping. E aí onde passa a lojinha que vê vestidinho de menina, minha esposa, amor, só dá uma olhadinha, não chega, não tem mais lugar para pôr vestido lá em casa, pelo amor de Deus, porque realmente é uma experiência muito boa. Deus nos abençoe. Eu sempre profetizava de púlpito que um dia eu teria uma neta, Eu vou dizer para você, há poder na palavra de Deus, irmão. Quando você libera uma palavra e você é homem e mulher de Deus, acontece. Amém? Queria agradecer, né, irmão? Obrigado, tá? Obrigado. Nos sentimos em casa. Obrigado pelo Cléo e a Rita também, né? Que foi a conexão, né? Tantos anos, né? Tantos anos. Tua mãe também, né? Tantos anos. Lá em Garopaba, né? Temos uma conexão de amor. Antes de começar a ministração, dá para passar o vídeo ou não? Gostaria de passar um vídeo. Seria que dá para apagar a luz, não? Dá, não? Pode apagar? Eu queria passar um vídeo, irmão, para você conhecer um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito. Não somos nós somos vasos somente. É o Senhor que faz e Ele continua fazendo aquilo que Ele tem feito nas nações, nos povos não alcançados. Viver entre os povos não alcançados e a igreja perseguida não é uma escolha fácil e confortável. É estar onde a fé pode custar a própria vida. Onde seguir a Deus pode significar perder tudo. Mas é exatamente para lá que o Senhor nos chamou e nós obedecemos. Através de cruzadas evangelísticas em lugares que antes pareciam inalcançáveis, vemos multidões se rendendo e confessando publicamente a fé no Senhor, mesmo em locais de grande risco. Hoje cuidamos mais de 700 crianças em escolas com princípios cristãos, dando a elas uma alimentação saudável e oferecendo uma educação com valores cristãos. Nosso orfanato tem sido um refúgio para crianças que foram resgatadas da rede de abuso e tráfico internacional. Temos oferecido a elas um lar, segurança e a chance de uma nova vida no Senhor. Através do projeto Água da Vida, perfuramos poços em áreas onde a escassez de água é desesperadora. Com cada poço também trazemos a esperança e a palavra de Deus, mostrando que Jesus é a água da vida. Temos distribuído Bíblias nas regiões mais fechadas da terra, onde a palavra de Deus é um verdadeiro tesouro escondido. Em 2024, só no Paquistão, libertamos 26 famílias da escravidão, oferecendo a elas uma oportunidade de viver a verdadeira liberdade que há no Senhor. Além disso, treinamos pastores nativos, capacitando-os a liderar as igrejas que plantamos e a continuar o trabalho de evangelismo nos lugares mais difíceis. Nosso chamado não é recuar, mas avançar. Já implantamos 38 igrejas, 8 escolas, 2 orfanatos em 13 nações perseguidas. Já resgatamos mais de 40 famílias da escravidão. Sustentamos 72 missionários no campo em tempo integral, fortalecendo irmãos que sofrem perseguição por causa de sua fé dia a dia. Hoje estamos no Paquistão
em Bangladesh, no Caracal, Paquistão, no Nepal, Tajiquistão, Turquia, Mianmar, Uzbequistão, Emirados Árabes Unidos, Cazaquistão, Índia, Afeganistão e Arábia Saudita. 13 nações onde pregar o Evangelho pode custar a própria vida. Seguimos avançando com a palavra de Deus nos lugares mais fechados, onde milhares nascem e morrem sem nunca terem ouvido uma única vez o nome de Jesus. Isso só é possível pelo poder de Deus e pelo suporte da igreja e de irmãos que entenderam a urgência que temos de pregar essa palavra até que o Senhor volte nos lugares inalcançados. Junte-se a nós e faça parte dessa grande colheita, porque quem sustenta a obra missionária também é missionário. Que Deus abençoe. Lembre de nós em oração. Se você quiser seguir ali, está o Instagram da missão, conhecer um pouco mais do trabalho. Se um dia também alguém quiser ir conosco, já convidei o Japa para ir comigo também. Todo ano nós moramos metade do ano em Garopaba, metade no Oriente Médio, na Ásia. Vamos e voltamos. E Deus tem feito maravilhas ao redor dessa terra. Amém? Porque há poder no nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus, o poder que há no sangue de Jesus, continua inalterado, não mudou exatamente nada. Quem mudou foi um pouco a igreja, que parou de crer nesse poder e parou de avançar. Eu queria pregar nessa noite, ministrar e compartilhar com você algo que Deus pôs no meu coração. Abra a tua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus 16, capítulo 16, verso 1 até o 4. Mateus 16, 1 ao 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, testando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Jesus, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Vocês sabem, na verdade, discernir o aspecto do céu, mas não podem discernir os sinais do tempo. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Deixando-o, se retirou. Lucas 11, 32. Lucas 11, 32. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Essa noite eu queria falar sobre o sinal de Jonas. Jesus, ele cita Jonas como um sinal. O sinal de Jonas tem basicamente dois aspectos. O primeiro aspecto é assim como Jonas foi engolido pelo grande peixe, Jesus também, aqui profeticamente falando, seria engolido pela morte. Assim como Jonas foi expelido depois de 3 dias, Jesus também venceu a morte, ressuscitou, vivo está e em breve voltará. Essa é a mensagem central do Evangelho. É essa mensagem que nós pregamos às nações que ainda nunca ouviram. Mas eu queria falar um pouco sobre o segundo aspecto do sinal de Jonas, que é o aspecto da pregação e mensagem desse profeta, que foi o único profeta citado na Bíblia, no Antigo Testamento, que pregou abertamente nas ruas de uma cidade, de uma terra, de uma nação pagã, completamente não alcançada. Amém? Antes de entrar na mensagem, eu queria falar um pouco de estatística para você. Por quê? Porque muitos perguntam, pastor, para que sair daqui do Brasil? Para que sair de Garopaba, aquela maravilha da criação de Deus, onde tem uma congregação tão abençoada, tanta coisa para fazer, se arriscar lá no Oriente Médio, lá na Ásia Central, no meio de um povo, de uma cultura, de religiões que perseguem, que matam, que decapitam, que aprisionam o povo de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque uma multidão que ainda hoje, em pleno 2026, nunca ouviu falar uma única vez o nome de Jesus. E eu vou falar para vocês sobre estatística porque nós estamos inseridos nesse povo. Fazem 13 anos que nós estamos trabalhando com eles. Preste atenção. Não sei se você gosta de anotar, se você é mais didático, anote. Mas eu queria falar um pouco sobre a janela 1040. Alguém já ouviu falar essa expressão? Só os mais antigos? Alguns já ouviram falar. Você já ouviu falar sobre a janela? Representa uma área retangular no globo entre 10 e 40 graus, latitude norte. Ela abrange ali o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia inteira. É a área de maior desafio no mundo para se pregar, ou seja, é o maior desafio que nós, como igreja do Senhor aqui nessa terra, temos.
Jesus falou: edificarei a minha... De quem que é a igreja? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja é um organismo vivo, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo na terra, nós nos movemos porque porta não se move. Dá para entender? Porta fica parada. Então as portas do inferno estão paradas. Quem tem que tomar o reino das trevas somos nós. Diga amém. Nós não somos a presa, nós somos os caçadores. Você consegue entender isso? O povo de Deus nunca será, nunca foi a presa. Nós somos aqueles que encabeçamos a coroa da criação de Deus. Acompanhem comigo. O nosso grande desafio é essa região. A área de maior desafio da igreja. Nesse lugar, existem os 62 países menos evangelizados da terra. 97% dos povos não alcançados e 82% da população mais pobre do mundo. Nessa região, nesses países. Existe apenas 8% da força missionária mundial está sendo enviada para essa região. 92% da força mundial missionária é enviada para outras regiões do mundo, como Américas, Oceania e Europa. Lugares onde existe, glória a Deus por isso, a presença cristã de forma exaustiva. Eu já perguntei para Deus um dia, mas Senhor, tanto lugar top para ir, né? Todo mundo quer ir para a Califórnia, para Orlando, evangelizar o Mickey Mouse, né? O Pat Donald. É ou não é? Para a Suíça, Senhor, para os Alpes. Os Alpes precisam ser salvos, sim ou não, irmão? Sim. Deus vai lá e me manda lá para o Paquistão. A gente acabou de chegar do Paquistão agora, irmão. Foi uma glória. Uma multidão de muçulmanos se renderam aos pés de Jesus. Aleluia. Fizemos uma cruzada evangelística. E a perseguição lá está cada vez pior. Um irmão ontem me perguntou, ou foi na cafeteria hoje? Fui numa cafeteria top hoje. Glória a Deus. E aí o irmão perguntou, e como é que está agora a situação para lá? Está melhorando? Sim, não, só está piorando. À medida que se aproxima a volta e o retorno glorioso de Jesus, irmão, vai piorar. Mas deixa eu dizer uma notícia boa para você. Não importa o que o diabo tente fazer, a igreja jamais vai parar de avançar. Amém? Porque quem tem que sair é ele. Sim ou não? Ele que tem que fugir, ele que tem que correr. E foi uma glória. Um dia antes de fazer o evangelismo, o governo baixou um decreto porque teve vários atentados terroristas. O Paquistão é uma aventura. Se você um dia quiser ir comigo, irmão, ano que vem eu estou indo de novo. Se você sentir no espírito, me procure, amém? Eu já botei meu contato. E aí, bloquearam as ruas. E eu tenho uma equipe, glória a Deus, Deus me deu. Você viu ali, né? Tem um monte de segurança armada, aquela loucura toda. E eles assim, e aí, mas tem atalho? Tem atalho. Dá para ir pelo atalho? Dá, é perigoso, mas dá. Não, mas dá. Não, mas perigoso, todo dia é perigoso, é ou não é? Aqui em Porto Alegre eu vi que também está bem perigoso, né, irmãos? Eu vi uns negócios aí, né? A gente vê no repórter, né? Falei, vamos embora. Aí um dia antes, chegamos lá, uns 2 dias antes na região, baixou um decreto do governo, proibido ajuntamento por causa do atentado terrorista. Aí nós oramos e eles falaram assim, e aí, faremos ou não faremos? Assim, eu sinto paz no meu espírito de fazer, já está tudo pronto, vamos encarar. Deixa para lá o governo, deixa para lá terrorista, deixa para lá tudo, vamos pregar o evangelho da salvação. E aí eu usei aquele versículo que está em Heresias, capítulo 4, versículo 2. Seja o que Deus quiser. Amém? A gente foi nessa palavra profética. Seja o que Deus quiser. Irmão, nós achamos que viria ali umas 200, 300 pessoas. Começou a chegar gente. 3.000 almas foram alcançadas para a glória de Deus. Amém? Porque o povo tem fome e sede não de pão, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E não adianta você botar a tua esperança na ONU, nesses órgãos governamentais, porque a resposta não está com eles. A resposta está com você, que representa a Cristo aqui nessa terra. Amém? Pare de olhar para esses órgãos, para a política. Pare de colocar a tua fé em homens. Coloque a tua fé no Senhor e Ele vai te surpreender, amém? Vamos lá.
São estimativas que nasçam 360 mil pessoas por dia e que morram em torno de 170 mil a 180 mil. De cada 3 pessoas que nascem no mundo, 2 nascem nessas regiões. Segundo a ONU, esse ano, o mundo bateu 8 bilhões de habitantes. Temos uma estimativa de que existe 2,8 bilhões de pessoas que ainda nunca ouviram a mensagem do Evangelho. Como ouvirão se não há quem? Como pregarão se não forem? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. 60%, toda a Ásia ainda não foi alcançada. Nós andamos em aldeias, em regiões que você viu ali no vídeo, irmão, que não tem a presença de um cristão. Não tem uma página da Bíblia traduzida na língua deles. Não tem uma congregação, não tem um local de culto, não tem nada. São milhares e milhares de pessoas que nunca ouviram falar uma única vez o nome de Jesus. Nós entramos em regiões, quando nós começamos a pregar, você tem que falar do beabá. E outra coisa que tem que acontecer também, irmãos, são os sinais. Porque sem sinal o povo não pode crer. Amém? Mais um pouquinho. Países como o Tajiquistão, Caracal, Paquistão, Turcomenistão, Somália, Iêmen, Paquistão, Arábia Saudita, Irã, Turquia, Afeganistão, Quirguistão, Uzbequistão, o percentual de cristão é menos do que 1%. Nós trabalhamos nessa região aqui chamada Caracal, Paquistão. Alguém já ouviu falar? Não. Alguém que já ouviu falar sobre o Mar de Aral? Já ouviram falar? Nucos, já ouviu falar, irmão? O único mar na terra que secou. É o único. Nós trabalhamos nessa região. Já fomos interrogados em praça pública, já tivemos que fugir, já nos escondemos. O nosso pastor lá, o líder lá do trabalho, que é o homem de paz na região, já foi preso 11 vezes por amor a Jesus. 11 vezes. Um dia eu perguntei para ele, meu irmão, my brother, tu não pensa em desistir? 11 vezes na cadeia por amor a Jesus. Ele me olhou assim: Davi, acredite, believe me, creia em mim. Eu já pensei em desistir. Eu até já cansei. A gente falou sobre desistir, né? Eu acho que depois dessa ministração, você que entrou aqui pensando em desistir, você nunca mais vai desistir. Diga amém. Nunca mais. Mas cada vez que eu penso em desistir, eu lembro de Jesus. Eu lembro que eu era um muçulmano radical, que eu perseguia, que eu matava. Eu lembro o dia que eu tive um encontro com Ele, e Ele arrancou aquele ódio do meu coração, e trocou aquela pedra que tinha aqui dentro, e colocou amor, graça, misericórdia. Como eu vou desistir dEle? Ele me falou assim: e outra coisa que eu vou te falar, brother David, eles não conseguem me prender. Eles não sabem que eu sou livre, porque dentro da cadeia, todas as 11 vezes que eu fui preso, eu evangelizei, e uma galera de prisioneiros se converteram para a glória de Deus. Então eles estão presos, não eu, porque grades de ferro não podem prender um homem ou uma mulher que já foi livre pelo sangue do Cordeiro. Diga amém. Você crê nisso? Aleluia. Se você estivesse com esses homens. Vamos lá. Das 145 mil denominações cristãs evangélicas existentes no Brasil, congregações, que são registradas, né? Menos de 800 investem em missões entre os povos não alcançados, incluindo nossas tribos indígenas. Acredita-se que morram 130 mil pessoas todos os dias no mundo, sem nunca terem ouvido falar o nome de Jesus. Menos de 1% dos recursos da igreja brasileira são investidos na missão transcultural em povos não alcançados. A média de investimento do crente brasileiro em missões é apenas de R$4 por ano. Investimos em tudo. Gastamos com eventos gigantescos, sim ou não? Eu me incluo, irmão, eu sou cristão brasileiro também. E não investimos naquilo que Deus mais quer que a gente invista, que são nos povos não alcançados. Agora eu entro na mensagem, eu quero usar Jonas como exemplo. Porque em Jonas Deus revela a intenção do coração dele de ganhar o mundo perdido. Você sabe, Nínive era uma terra não alcançada.
Em Jonas, Deus mostra aonde está o coração dele. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Marcos 16:15-16. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Diga toda criatura. Diga todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Lucas 5:32. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, mas sim pecadores. O desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Então, em Jonas, Deus revela a iniciativa de ganhar Nínive não foi de Jonas. Você lembra disso? Jonas estava bem tranquilo lá em Israel, parado, de boa, sem fazer nada. Capítulo 1, versículo 1, veio a palavra de Deus a Jonas. Vai, dispõe-te, levanta e vai para Nínive e prega a palavra. Então, o desejo de salvar não partiu do coração de Jonas, partiu do coração de Deus. Escute, quando você está alinhado com o coração de Deus, você sempre terá o desejo de ver os perdidos serem salvos. Se você não ganha ninguém para Jesus, se você não fala de Jesus para ninguém, se você nunca levou um pecador aos pés da cruz, há uma grande chance de você ainda não ter nascido de novo. Há uma grande chance de você não estar alinhado com a vontade e o coração de Deus. E deixa eu dizer para você uma coisa, missão não tem a ver com obra social. Obra social todo mundo faz, o muçulmano faz, o budista faz, o hindu faz, o espírita faz, o Estado faz. Nós não fomos chamados a fazer obra social, diga amém. Obra social não muda a gente, não muda as pessoas. Ah, mas a gente não tem que ajudar. Tem, mas primeiro você prega o evangelho. Depois que a pessoa nascer de novo, aí você ajuda ela. Amém? O que adianta você dar coisa para ela física e mandar ela embora sem salvação? E quando terminar a vida dela na terra, ela perde a alma. Você consegue entender? Amém? Então a iniciativa de ganhar Nínive partiu do próprio Deus. Você conhece João 3,16, irmão? Porque Deus, fale, amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não, mas tem o quê? A vida eterna. Partiu de quem? De Deus. Você está aqui essa noite porque Deus te trouxe para perto dele. A iniciativa de salvar você foi de Deus. Mais um pouquinho. Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento a pregar abertamente nas ruas de uma cidade pagã. Ou seja, algo totalmente novo. Se você pegar os profetas, eu sei que aqui é uma igreja top, uma igreja de Bíblia. Se você lê os profetas, a maioria profetizava para o povo de Israel, profetizava para o próprio povo. Você concorda comigo? Advertia, dava direção para os reis, a maioria ficava entre eles. Mas Jonas, por isso Jesus falou sobre Jonas. Ele foi o único que fez algo diferente. Talvez nessa noite, Deus esteja te chamando para fazer algo único. Talvez nessa noite, Deus está te escolhendo para fazer algo que nunca ninguém fez na tua família. Você sabia disso? Talvez nessa noite, o Senhor queira te surpreender. Talvez você tenha sido eleito por Ele, escolhido por Ele para fazer algo totalmente único na tua casa. Assim como foi com Jonas. Deus chamou ele para um lugar aonde ninguém tinha ido, aonde ninguém queria ir. E quando Deus nos chama, parece loucura. Eu lembro quando Deus começou a nos chamar, sinalizar. Nós somos educadores, temos um colégio particular há 30 anos já, em Palhoça. Alguém conhece Palhoça? Menos do que Garopaba, né? Por que será, né, irmão? Garopaba é muito mais bonito, né? 30 anos, colégio cristão grande. Eu lembro que tinha ali uns 8 para 7 anos de empresa. Deus começou a nos chamar. E aí eu falei, Ana, não aguento mais, eu preciso sair dessa empresa. Eu preciso ir em direção ao chamado de Deus. E começamos a orar, reunimos a família, porque são 3 sócios, 3 casais.
Quando reuni eles assim, depois chamaram a Ana assim, o Davi está bem. Ele não parece que está bem. Agora que o colégio começou a crescer, começou a entrar grana, a empresa está prosperando, temos muitos alunos. O que ele vai fazer no ministério? Meu Deus do céu, que barbaridade. Interna esse guri. Será que é Deus mesmo? Porque às vezes quando Deus te chama, nem a tua própria família crê. Mas não importa, o que importa é a convicção que o Espírito Santo bota no teu coração. Diga amém. Quarto, mas como muitos de nós, a Bíblia diz que Jonas pegou o navio de direção contrária. Ele se levantou, para fugir da presença de Deus. Ele não queria ir, irmão. Ele estava confortável em Israel. E outra coisa, claro, antes de nós julgarmos Jonas, não sei se você já estudou sobre Nínive. Nínive é uma cidade pagã, sanguinária, idólatra, feiticeira. Nínive representa exatamente as nações onde nós temos pregado. Irmão, você anda nas ruas da Índia, por exemplo. Alguém já foi na Índia aqui? Não. Você anda nas ruas da Índia e você vê aqueles templos cheios de sacrifício de sangue. Você vai nas margens do Ganges e eles estão todos os dias queimando centenas e centenas de cadáveres. E depois jogam os restos na água. E naquela mesma água a população entra para adorar os deuses. E fazem sacrifícios. E o cheiro de cadáver, de podridão, se mistura com o cheiro de incenso. E quem não pode pagar 150 ou 200 dólares para queimar os entes queridos, eles deixam a pessoa morrer às margens do rio, porque eles creem que se você morrer na frente do rio Ganges, o teu ciclo de reencarnação para. Então você anda ali, você vê cadáveres de decomposição, cães comendo entranhas de cadáveres, corpos sendo queimados, pessoas adorando os demônios, queimando incenso, aquele cheiro se mistura, e você vai e ora a Deus, Deus, tem misericórdia, e aquilo entra dentro de você, como uma espada, e penetra no íntimo da tua alma, e você questiona onde está a igreja, onde está a igreja? Há uns anos atrás, tivemos lá na Índia, nós temos um trabalho na Índia, ano passado tivemos na Índia. Estamos há 15 anos orando para conseguir uma janela para poder pregar na Índia. 15 anos. Deus abriu. Foi uma glória. Conseguimos pregar, não conseguimos terminar. Nossas cruzadas geralmente têm 4 horas, 3, 4 horas, 5 horas. Na metade chegou os radicais, a segurança falou, pastor, get out. Vaza, porque eles querem matar. Mas muita gente se converteu, foi liberta, foi uma bênção de Deus. A partir daquela cruzada começamos a implantar congregações e hoje está se espalhando pelas aldeias, diga amém. 12 anos atrás, primeira vez que estivemos lá, eu entrei na Casa da Morte, Death House. A Casa da Morte fica na beira do rio Ganges. Se um dia você puder ir, vá. São 4 andares de cadáveres, de pessoas que vão ali para morrer. Você entra, cada andar tem pessoas mortas, algumas já em decomposição, outras em forma esquelética, algumas gemendo ainda, esperando a morte chegar. Quando você sobe no topo e você vê aquela multidão adorando a Deus, os deuses, você vê, irmão, que nós temos muita coisa para fazer ainda. Como Jonas, muitos de nós não queremos deixar a zona de conforto. Eu vou contar esse testemunho. Quanto tempo tem, Japa? Bastante tempo? Você está cansado, não? Não? Posso continuar? Não sei quando que eu vou ser convidado de novo. Estávamos orando pela Índia. E nesse dia, nós tínhamos 3 jovens conosco, que estavam servindo de tradutores, porque a gente fala inglês e eles falam na língua local. E a gente estava navegando pelo rio Ganges.
Eu estava ali orando, em Espírito de Deus, começa um trabalho, nos ajuda a começar algum trabalho aqui. Esse jovem, um deles, pela graça de Deus, foi despertado a começar um trabalho na região de Varanasi. E Deus deu estratégia para ele. Anda pela margem do rio Ganges, e quem eu falar para você falar, você fala. E aí ele falava, parava e pregava. Porque se você pregar para a pessoa errada, você pode, goodbye. Last day, teu último dia na terra. É perigoso. A Índia está muito perigosa. Ele pregava para um, se convertia, encaminhava para o grupo. E muita gente começou a se converter. Um dia ele estava caminhando na margem, tinha uma mulher sentada na beira do rio, chorando copiosamente. O Espírito Santo falou para ele, para e prega. Ele falou, mas é uma mulher, Senhor. E nessas culturas, homem não fala com mulher sozinho. O Espírito Santo falou, para e prega. Ele sentou do lado dela, esperou ela parar de chorar, começou a pregar, falar de Jesus. Aí ela falou para ele, ele perguntou, conta a tua história. E ela falou, eu caminhei 5 dias até o Ganges. Meu marido está doente, desempregado, estamos há semanas sem comer nada. Nós entendemos que os deuses estão furiosos conosco. Então eu vim aqui até o Ganges oferecer um sacrifício para os deuses, para aplacar a fúria dos deuses. E como eu não tinha nada para oferecer, eu ofereci aquilo que eu tinha de maior valor, a minha bebezinha de 6 meses de idade. Você quer saber por que eu estou chorando? Porque eu acabei de jogar ela no rio, faz 1 hora. Eu entreguei ela para os deuses. E aquele homem começou a chorar e pregou do amor de Jesus, e ela entregou a vida a Jesus. E ela falou assim, se você tivesse chegado umas horas antes, eu estaria com a minha bebezinha no colo. Você sabe que essa história, eu sei que essa criança está na glória já, amém, irmãos? Não tem dúvida. Mas essa história sempre toca no meu coração pela urgência que temos de, como igreja livre, despertar e ir nessas nações pregar a palavra de Deus. Amém? Por que Jonas não quis ir? Não teve vontade de ir? Primeira coisa, apatia. Não se colocou no lugar dos ninivitas. Outro, medo. Medo. O medo é um espírito que paralisa muitos cristãos. Deixa eu dizer para você, não precisa nem ser no Oriente Médio, na Ásia. Até aqui. Tem muitos aqui que talvez não tenham coragem de testemunhar. Lá em Timóteo, Deus fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Diga poder, amor e moderação. Então veja, Deus não nos tem dado espírito de medo. O medo é o quê? Um espírito. Então a timidez exagerada, não estou dizendo aqui medo de barata, medo de altura, amém? Né, irmãs? Né? Mas a timidez exagerada, o medo exagerado de falar acerca das coisas de Deus é um espírito. E nessa noite, no nome de Jesus, seja livre desse espírito. Amém? Que você saia daqui dessa noite cheio da ousadia que vem do céu. Indiferença, falta de misericórdia, falta de amor. Porque tudo que fazemos tem que ser besuntado no amor de Deus. Porque sem amor nada do que fazemos faria sentido. Timidez. Podemos julgar Jonas aqui com tantos adjetivos. Mas quem sabe nessa noite precisamos olhar para dentro do nosso coração, examinar o nosso interior. Assim como o salmista falou, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Antes de apontar o dedo para Jonas, apontamos o dedo para nós mesmos. Olhamos para dentro do nosso coração. Será que nós não temos também apatia, medo, indiferença, falta de misericórdia, falta de amor pelo perdido? Não estou dizendo que você precisa pegar um avião e ir para a Índia comigo, para o Nepal, para o Paquistão. Mas às vezes o teu vizinho, irmão, está sofrendo e você não fala de Jesus para ele. Nessa noite, o Espírito Santo vai despertar algo no teu coração. Muitas pessoas perguntam, pastor, eu não sei qual é a minha missão. Sabe qual é a tua missão? A tua missão é refletida
naquilo que você chora. Aquilo que faz você chorar, essa é a tua missão. Aquilo que ocupa boa parte do teu coração, do teu pensamento durante o dia, essa é a tua missão. Aquilo que enche o teu ser, essa é a tua missão. A tua missão é conectada por aquilo que faz você chorar. E a pergunta é: faz quanto tempo que você não chora por alguém que não ouviu a palavra? Laodiceia, Laodiceia. Ah, Laodiceia. Você conhece o texto de Laodiceia, igreja de Laodiceia? Vamos ler? Último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas. Veja que era uma igreja que tinha muitas obras. Que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Mas porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca, Laodiceia. Porque você diz: estou rico e abastado, não preciso de nada. Nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Te aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestes brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que... Você sabe que se o nosso coração está seco, se o nosso coração está endurecido, isso reflete diretamente nos nossos olhos. Deus falou: compra colírio para os teus olhos. Para que serve o colírio, irmão? Não sei se você sabe, mas eu uso muito. Porque a gente viaja longas horas, muitas horas, 40, 50, é longe. Uma vez eu tive uma lesão na córnea, eu não sabia por quê, fui no médico. Ele falou: teu olho está muito seco. Tu é exposto a muito ambiente seco, claro, trabalho no deserto, a gente voa muito. Tu usa colírio? Não uso. Tem que usar, meu filho, senão tu vai perder tua visão. Então onde eu vou, eu uso colírio. O colírio, ele é feito para umidificar os nossos olhos. Quando Jesus fala que Laodiceia precisava de colírio para enxergar, é porque ela começou bem, mas ela parou de enxergar a necessidade dos perdidos. Ela parou de chorar com aqueles que estão padecendo. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido, contrito. Faz quanto tempo, meu irmão, que você não chora pelos perdidos? Jesus, quando aparece em Marcos 16, ele censura dureza e incredulidade de coração dos discípulos. Dureza de coração. Quando os homens voltam, lá no livro de Neemias, você deve ter lido já. Quando eles chegam ali, o Hanani e os outros, os emissários, voltam para a província. E Neemias pergunta: como é que está Jerusalém? Como é que está o povo que sobrou? E eles começam a falar: o muro está caído, as portas pegaram fogo, está uma desgraça, está uma grande miséria. E quem ficou? O que Neemias faz? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? A Bíblia diz que Neemias parou, sentou e chorou. Mas ele não tinha ido, ele não viu. Mas ele sentiu, mesmo estando longe. Nessa noite, mesmo você não indo comigo, eu oro para que o Espírito de Deus quebre o teu coração e você sinta. Amém? Que você possa chorar conosco. Há uns meses atrás nós perdemos uma jovem de 15 anos de idade, lá no Paquistão. Começamos um trabalho, um grupo. Ela se converteu. 15 anos. Não perdi uma reunião. 15 anos. E ela entendeu que era livre em Jesus. Então ela começou a falar que ia estudar, que ia sonhar, que ia trabalhar. E ela queria ler a Bíblia. E nós conseguimos uma Bíblia para ela. E ela pegou a Bíblia assim: esse é o maior tesouro da minha vida.
E ela começou a estudar a Bíblia. E ela começou a estudar a palavra, ela começou a frequentar o grupo. E ela nasceu de novo, aleluia. E ela teve fome e sede de ouvir a palavra. Um domingo ela estava se preparando para ir para a reunião. Toda arrumadinha. O irmão dela falou assim: onde é que tu vai? Disse: eu vou lá estudar a palavra com meus irmãos. E ele falou: se você não parar de ir nesse lugar, eu vou te matar. E ela falou: sim, eu vou continuar indo, porque lá eu escutei a verdade. Eu era cega, mas agora eu vejo. Eu passei a vida inteira ouvindo que Allah é Deus, que Maomé é o profeta, que o Islã é a religião correta. Mas eu entendi que não é religião que salva, mas é Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele começou a ameaçar direto. Aí nesse domingo ele falou: se tu for, hoje eu vou te matar. Ela falou: eu prefiro morrer crendo na verdade do que viver na mentira. 15 anos. Eu prefiro morrer crendo na verdade do que viver na mentira. Sabe o que ele fez? Ele foi na cozinha, pegou uma faca e arrancou a cabeça dela fora. Eu tenho a foto, mas não achei. Depois eu mando pro Japa. E você pode botar no telão. Eles mandaram para mim: pastor, acabamos de perder uma jovem de 15 anos. Essas notícias chegam para mim todas as semanas. Eu tenho vídeos de execuções, tenho vídeos de tortura. E eu preciso que você ore muito por mim, irmão. Porque chorar com os que choram não é fácil. Sorrir com os que sorriem é moleza. Mas chorar com os que choram é tão difícil. Orem por mim para que o meu amor não esfrie pelo povo muçulmano, pelo povo hindu e pelo povo budista que matam os nossos irmãos. Posso contar com a tua oração? Lembre de mim em oração. 15 anos. Se isso não toca o teu coração, se isso não pelo menos umidifica os teus olhos, você precisa orar mais. Você precisa chorar mais, irmão. Vamos continuar mais um pouco. Eles eram inimigos de Deus. Na verdade, Jona queria vê-los destruídos e não salvos. Eu não sei o que você sente quando ouve essas coisas. Mas às vezes, irmão, me dá raiva. Às vezes eu oro: Deus, tira esse espírito de vingança ou de querer justificar a perseguição. Me ajuda a amar os meus inimigos. Jonas, ele não queria. Você vê isso no último capítulo, quando a pregação dele surte efeito e os 120 mil habitantes de Nínive se convertem. Aleluia. A cidade inteira se converteu. A Bíblia diz que ele sobe no monte e espera ver a destruição. Mas não acontece a destruição, acontece a salvação. Porque Deus não veio para destruir as almas, Deus veio para salvar as almas. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, são contra dominadores do mundo tenebroso. A nossa luta é espiritual. E Jonas sobe no topo da montanha e fica esperando vir fogo do céu. E dorme. E Deus faz nascer uma planta para fazer sombra, porque eu creio que Jonas era que nem eu, pouca telha. Careca. E aí veio a sombra e ele: coisa boa, essa sombra não queimou minha careca. Porque careca não tem vantagem nenhuma. No verão queima e no inverno a gente sofre de frio. É ou não é verdade? Não serve para nada esse careca, irmão. Eu tenho que dormir de touca no inverno. Misericórdia, fica lindo. Última moda em Paris, né? Aí Deus vai lá e manda um verme matar a planta. A planta morre. Jonas: eu quero morrer também. Eu acho muito engraçado. Jonas parece muito conosco. É ou não é? Eu quero morrer, me mata. É melhor morrer do que ficar aqui vendo todo mundo sendo salvo. Deus fala assim: é razoável essa tua ira, Jonas? É, até a morte. Tu está choramingando por causa de uma planta que não te custou nada, Jonas. Não teria eu misericórdia de 120 mil habitantes que não sabem discernir entre a mão direita ou a esquerda? Ou seja, não teria eu misericórdia de um povo pagão que nunca ouviu a verdade, Jonas?
O sinal de Jonas é uma mensagem para mim e para você. Aleluia. Diz a palavra que Jonas pega o primeiro navio em direção contrária a Nínive. Ele foi lá no porto e pegou um navio para Tarsis. Quase 4.000 quilômetros de viagem, irmão. Se você não sabe, Tarsis, hoje na atual Espanha, naquela época era uma cidade muito rica, próspera, ferro, bronze, prata, ouro. Era um centro comercial mundial daquela região. E era no sentido oposto ao chamado de Deus. E o mais interessante é que Jonas paga a passagem para ir na direção oposta à vontade de Deus. Ele paga de próprio bolso para ir na direção contrária ao propósito de Deus. Ele pagou para fazer aquilo que Deus não mandou. Ele investiu naquilo que Deus não queria que ele investisse. E agora deixa eu falar para você, quando você for investir, ore antes e pergunte: Deus, o Senhor quer que eu invista nisso? E aqui eu lanço um desafio à igreja, pastor Japa, presbítero Japa, não sei, Japa. My friend Japa. Só Japa, só Japa. Nós temos um alvo, Japa. Existem no Paquistão 4 milhões de famílias cristãs escravas. Você viu ali o vídeo, só em 2004 nós libertamos 26 famílias de cristãos escravos. Dá um amenzinho aí, irmão. Dá um aleluazinho aí, irmão. Pelo menos um aleluiazinho. O ano passado foram mais de 35 para a glória de Deus. Aí um dia eu estava orando: Deus, precisamos de um lugar. Você viu ali, né, One Freedom. Veio esse nome durante a oração, numa visão. One Freedom, uma liberdade. Porque alguns, nós sempre ajudamos, libertamos os cristãos da escravidão. Eles são escravos nas brick factories, nas grandes olarias dos muçulmanos. São verdadeiros gangsters, irmão. Eu tenho vídeo, quando a gente vai libertar 2 seguranças armados com um fuzil do meu lado, a gente entra lá com cara de mal, brother. Eu faço cara de mal. Meu segurança com um fuzil do meu lado: mano, tu sabe quem eu sou? Não. Eu sou filho do rei, maluco. E outra coisa, eu não sou nem dessa terra. Eu não faço parte dessa terra. Meu Deus, quem que tu é? perigoso? Muito perigoso. Mas mais perigoso que é o meu pai. Meu pai é perigosíssimo. Quanto é que é a dívida? 3.500, desconto, $3.200. Está aqui o dinheiro. Pá, deixe o meu povo ir. Aleluia. Aleluia. Nós temos vídeos das libertações. É muito poderoso, Japa. A gente leva um bolo de dinheiro, paga a dívida, tira eles da escravidão. A gente vai com um carro descaracterizado, troca de carro na metade do caminho para eles não seguirem, né? Para poder matar a gente, porque eu também não quero morrer, né, irmão, tão cedo. Né? Só quando eu for bem velhinho, né? Aí eu estava orando, Deus nos deu aquele prédio, onde a gente coloca famílias. Nós libertamos a escravidão, levamos para casa, ensinamos as mulheres uma profissão, compramos o rickshaw, que é o famoso tuk-tuk, né? Para os homens fazer Uber. O Uber lá é chique, irmão. É chiquérrimo. Tem o Black, o VIP e o Prime. Inventei agora. Aí nós compramos o tuk-tuk, capacidade para 7 pessoas, mas no Paquistão pode botar 35 tranquilamente, bem de boa, né? Até no teto. Nós temos vídeos lá, bem tranquilo, né? Um dia o pastor que nos ajudou a comprar ele assim: mas eu estou vendo que está faltando cinto de segurança para todo mundo, né, Davi? Eu assim: você quer cinto de segurança? É muito engraçado. E aí nós cuidamos das mulheres, das crianças, matriculam nas escolas. E nós ficamos durante 1 ano, 2 anos cuidando deles, sarando das feridas. Eles chegam doentes. As meninas são estupradas pelos proprietários das fábricas de tijolos, abusadas desde pequenininha, bem criancinha. A gente trata elas, cuida, sara e dá uma nova vida. Eu acho que Deus gostaria que você investisse nisso de vez em quando. O que você acha? Se você quiser investir nisso, fale com o Japa. Amém? Tem como lá depois você mostrar. O nosso alvo, irmão, hoje existem 4 milhões de cristãos escravos no Paquistão.
Eu orei a Deus agora, na última vez que estava agora, mês passado, mês e meio atrás, eu estava caminhando na fábrica de tijolos lá, e orei a Deus. Deus, se o Senhor quiser, me usa para libertar pelo menos 1000 famílias de cristãos da escravidão, Pai. Porque quando a gente liberta uma, tem outras que ficam olhando, chorando. Me leva também, me leva também. Mas irmão, não é barato, é caro, é difícil, é perigoso. Não é que é caro, mas às vezes nós, como Jonas, investimos naquilo que Deus não quer. Dá para entender? Às vezes, como igreja livre brasileira, americana, pagamos cachês altíssimos para cantores famosos. Não é uma crítica, amém, irmão? Dá para entender, não? Não estou criticando. Mas estou advertindo como profeta. A igreja não é um barco de prazeres. A igreja não é um cruzeiro de prazeres. A igreja é um barco salva-vida. Foi para isso que Cristo morreu, estabeleceu a igreja, ressuscitou. Para que todos sejam salvos. Então Jonas investe para ir na direção contrária ao propósito de Deus para a vida dele. E como consequência, diz o texto que aconteceu uma grande, o quê? Tempestade. Uma grande tempestade. Porque quando você não está vivendo o propósito de Deus na tua vida, as tempestades vão te atormentar. As tempestades vão te cercar. Você corre para um lado, a tempestade chega antes que você. E você tenta fugir para o outro lado, e a tempestade, a tribulação, a prova, a perseguição. Oh meu Deus, tem gente que fala assim para mim: meu Deus, depois que eu me converti, parece que quanto mais eu, como é que eles falam, meu Deus? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É assim que o povo fala ou não fala, Japa? Lá em Santa Catarina fala, né, meu? Aqui no Rio Grande é diferente, né, meu? Eu sei como é que é, né? Eu sei que aqui as paradas são diferentes, né, meu? Então, se você está fora do propósito, não adianta orar para a tempestade parar, porque a tempestade só para quando Jesus está com você no barco e você está fazendo a vontade dele, e aí você tem a autoridade no nome dele para falar: pare em nome de Jesus, amém? Mas Jonas não tinha essa autoridade, não tinha. Jonas não tinha essa autoridade. Ele tentou fugir de Deus e a tempestade o pegou. Mas Deus, pela sua misericórdia, restaurou o chamado de Jonas. Nessa noite, Deus estará restaurando chamados também. Eu queria desafiar você, como igreja do Senhor, venha conosco, nos ajude a levar essa mensagem de salvação àqueles que ainda não ouviram. A Bíblia diz que quando um pecador se converte, a festa onde? Nos céus, entre os anjos de Deus. A palavra não diz, não fala mais nada, que mais nada causa festa no céu. Somente quando um pecador se converte. E se isso causa festa no céu, deveria causar festa na terra também. Eu gostaria de desafiar você nessa noite a estar conosco nesses lugares. Ficamos no Brasil até março. Em março voltamos para o campo de batalha. Lembre de nós em oração e venha conosco em intercessão. É uma grande guerra, mas nós sabemos que já somos vitoriosos pelo sangue de Jesus. Eu queria orar. Fique em pé um pouquinho, se você puder. Eu queria orar por aqueles irmãos. Talvez você se sentiu tocado nessa mensagem, nessa noite. E talvez algo tenha te paralisado, assim como paralisou Jonas. Talvez você tenha medo, tenha timidez, tenha vergonha. Ou falta empatia, falta misericórdia no teu coração. Talvez falte amor no teu coração por aqueles que ainda não ouviram a palavra do Senhor. Eu queria orar com você. Vem aqui à frente, vamos orar. Posso fazer apelo, Japa? Nem perguntei. Meu Deus, pode? Pode, então vem, irmão, venha. Eu gosto de fazer apelo. Vem aqui, vamos orar, eu quero orar com você. Vem em nome de Jesus. Vem aqui você que quer ser usado por Deus de forma poderosa.
Aleluia. Aleluia. Ó, quantos jovens. Vamos comigo. Eu estou orando para Deus levantar um batalhão de jovens. Porque eu estou com 50 já, estou me sentindo cansado. Ó, quantos jovens. Depois você anota o nome deles, tá, já, para mim colocar na minha lista de oração. Eu estou orando para Deus levantar os jovens. Olha que bênção. Vamos orar por elas, não sei se podemos orar, todo mundo, botar as mãos, a Ana, o pessoal, as irmãs, não sei como é que funciona aqui, mas vamos, impor as mãos santas, vamos orar, deixa eu orar com você que sim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o teu povo não veio aqui na frente, Pai, pedindo bênção. Eles não saíram para pedir prosperidade. Eles não estão aqui, Senhor, atrás de coisa material. Eles vieram aqui, Senhor Deus, para serem ativados pelo Teu poder, para serem ativados pelo Teu Espírito Santo. Eu oro, Deus, que agora venha uma unção, Pai, de quebrantamento. Toca no coração desses jovens, Senhor. Toca no coração, para que eles sintam a dor do pecador, a dor do perdido, a dor daquele que nunca ouviu o Teu nome. Toca, Espírito Santo, para que eles tenham um espírito contrito, Pai, quebrantado. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, revela, Pai. Revela o coração deles, Pai, a angústia do Teu coração. Deus não tem prazer na morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Oh, Espírito de Deus, toca nesse jovem, Senhor Deus. Desperta o espírito de ousadia, Pai, no nome de Jesus. 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 Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Seja repleto da glória de Deus. Que o poder do Altíssimo te envolva. Que o poder do Altíssimo te envolva no nome de Jesus. Mas Deus, sopra do Teu amor, da Tua presença. Sopra, Deus. Quebrantamento, Senhor. Quebrantamento. Sinta a dor do aflito. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que não seja na alma, seja no Teu espírito. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Há milhares e milhares que nunca ouviram. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus escolheu você. Aleluia. Aleluia. Levanta um exército nessa noite, Senhor. Levanta um exército nessa noite, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Toca, Espírito de Deus. Sopra, Pai, sopra. Sopra. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você, irmão, já foi muito utilizado na obra e talvez parou e está desanimado, venha aqui à frente. Nessa noite Deus quer restaurar o teu chamado, venha. Talvez você já liderou grupos, já pregou, já evangelizou, mas por alguma decepção, por algo que aconteceu, você parou. Talvez você se decepcionou com liderança, com a igreja. Venha! Deus está te chamando. Deus está te chamando. Hoje é noite de restauração, venha. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Se quiser louvar, fica à vontade. Deus está restaurando chamados nessa noite. Propósito nessa noite. Você estava indo para Tarsis, mas nessa noite o Senhor vai te realinhar na vontade dEle. Nessa noite o Senhor te traz para o centro da vontade dEle. Venha. Se tem mais alguém aqui, venha. Deus está restaurando. Você será muito frutífero. Você será um canal de bênção nessa terra. Um dia você chegará na eternidade e Deus vai falar para você: muito bom, servo, fosse bom, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Venha. Venha.
Talvez a tua missão nessa terra vai ser ganhar a tua família para Jesus. Deixa Ele te usar. Aleluia. Aleluia. Sopra o Espírito de Deus. Sopra o Espírito. Sopra o Espírito de quebrantamento, Senhor. De quebrantamento, Senhor. De quebrantamento, Senhor. Aleluia. Está vindo mais gente, vamos. Isso. Oh glória. Oh glória. Há um exército se levantando aqui nessa noite. Diga amém, irmão. Você crê nisso? Você que está no teu lugar, levanta tua mão para cá, assim, ó, em direção aqui dos irmãos. Isso, mãos santas, levanta. Começa a profetizar, declarar a bênção sobre os irmãos. Restauração. Declare, ore. Enche esse lugar de oração. Aleluia. Há poder quando os homens e mulheres de Deus se juntam para orar. Quando os santos se oram. Aleluia. Restaura, Pai. Restaura, Senhor. Aleluia. Deus está quebrantando corações nessa hora. Esse choro que você está sentindo não é na alma, é no espírito. É no espírito. Deus está renovando teu espírito. Chore pelos perdidos. Chore pelos perdidos. Quanto mais você chora, mais Deus te usa. Aleluia, aleluia.